ACH 5543, Bioquímica 2. Essa aula foi elaborada com o livro Princípios de Bioquímica de Leininger, sexta edição. Capítulo 19, Fosforilação oxidativa e fotofosforilação. Na aula passada, foram tratados os assuntos relacionados à fosforilação oxidativa. Essa é a parte 2 do capítulo 19, em que será apresentado a fotossíntese ou a fotofosforilação. Como foi que o ser humano descobriu que existem reações químicas que são dependentes de luz? O primeiro trabalho disso, provavelmente, foi um dos primeiros trabalhos, foi o trabalho de 1937 de Robert Hill. Hill, ele pegou um extrato de plantas, né? Um extrato de folhas, né? E ele iluminou esse extrato. E aí a pergunta que ele fez é: será que daí sai algum elétron que possa fazer a redução de algum composto? O composto que ele utilizou foi o diclorofenol indofenol. Então esse aqui é o indofenol, esse aqui é o diclorofenol. E esse composto, na sua forma oxidada, então vamos ampliar isso aqui para que você aprecie a reação melhor. Na sua forma oxidada, ele tem cor azul. Se ele recebe elétrons, ele fica reduzido e ele passa a ser incolor. Então, o que Hill observou é que na presença de luz, o diclorofenol e indofenol ele ficava incolor. Mas no escuro não acontecia nada. Então, isso deu a pista para que alguma coisa estava transferindo elétrons para o diclorofenol e indofenol dependente de luz. Uma equação química que corresponderia ao que ele observou seria essa daqui, né? Claro, isso daqui já é uma história completa, né? Baseada no que se aprendeu muito depois, né? Então você tem duas moléculas de água, vão doar os elétrons para esse aceptor, e isso depende de luz para você ter o aceptor reduzido e libertar oxigênio. Então, ao final do capítulo você pode voltar aqui e ver exatamente o que aconteceu, né? Como que eu posso escrever isso, dado que eu conheço da fotofosforilação. Na verdade, a fotofosforilação, em uma equação resumida, ela é essa daqui. Duas moléculas de água irão reduzir 2 NADP+, na presença de luz. E aí eu obtenho equivalentes redutores, né? Então eu vou sequestrar os elétrons da própria água. A água vai doar elétrons para NADPH e eu liberto oxigênio como subproduto dessa reação. Bom, então, em seguida, sabendo que extratos de plantas têm esse tipo de característica de absorver luz e transferir elétrons, procurou-se qual é a organela que é responsável por isso. E o nome dessa organela, você já sabe, é o cloroplasto. Aqui nós temos uma representação do cloroplasto. Depois eu vou mostrar a imagem por microscopia eletrônica. Então, como você vê, o cloroplasto ele é uma organela que tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Isso é muito parecido com a mitocôndria, né? Mas ele tem algo mais. Ele também tem uma estrutura membranar que é chamado tilacoides, né? Essas pilhazinhas aqui nós chamamos de grana, e essas extensões que conectam duas pilhas nós chamamos de lamelas. A imagem inferior é uma imagem por microscopia eletrônica do mesmo cloroplasto, né? Então você vê aqui os grana e você vê as lamelas conectando. Você vê que tem uma grande quantidade desses granos, dessas lamelas aqui no cloroplasto. Existem mais coisas para ensinar aqui. Esse compartimento externo aqui, onde fora do grana, fora das lamelas, chamado estroma. E o compartimento interno ele é chamado lúmen.
eu encontrei um artigo muito feliz aqui em que ele mostra um pouco melhor essas estruturas do cloroplasto. Então ele vai mostrar para você as mesmas coisas que eu mostrei. Eu peço desculpas, está em inglês, né? Mas enfim, eu posso traduzir isso para você. Então, a luz incide aqui e interage com essas coisas, certo? E aqui eu tenho o estroma, que é essa região vazia aqui, onde estão embebidos os tilacoides, né? O grana as lamelas. E isso daqui é uma reconstrução por computador dessa estrutura. E aqui é um desenho esquemático. O que você vê nesse desenho esquemático aqui, se eu amplificar o grana, então eu vou amplificar o grana para você, aqui está a pilha de grana, né? Pode observar que vai chegar um momento em que eu tenho um grana isolado, tipo esse daqui. Ele é fechado, né? E o grana, ele pode ser ou conectado pelas lamelas, que são como se fossem essas estruturas aqui que parecem um garfo, né? Que é um conectado com o outro aqui, ou posso ter o grana fechado. Né? Aqui ele diz que eu tenho como se fosse uma pilha de lamelas, né? São as lamelas do estroma. Né? E aqui ele chama de margem do grana. Eu não sei se você observou, aqui ele representou em escuro a parte interna dos tilacoides, né? do grana, a parte interna de um tilacoide do grana. E ela é uma coisa que é encapsulada de uma membrana, certo? Então eu tenho uma membrana externa, uma membrana interna e uma região interna que será chamada de lúmen. E uma região de separação entre as pilhas, né, entre as moedinhas da pilha. Né? Grana tem a ver com a pilha de moedas, né? Que a gente chama de partição. Então, o que você tem é isso. Você tem uma estrutura empilhada de coisas. Eu posso ter uma plaquinha dessa, um grana desse isolado, fechado em membrana, e posso ter outros que estão fundidos e conectando pilhas contíguas de grana. Tem mais coisa para aprender aqui? Sim, nesse artigo ele vai mostrar mais algumas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, os cloroplastos até eles se organizam de forma diferente dependendo da quantidade de luz. Né? Se eu tenho baixa luz, ele vai assumir uma estrutura aqui na célula. Se eu tenho alta, ele vai se organizar em outras formas de estrutura. Enfim, tem mais coisa para aprender. Mas isso é assunto mais de pós-graduação. Na graduação nós ficamos nisso daqui, na estrutura do grana, da lamela, dos tilacoides. A gente fala que tem essas membranas e em função disso daí nós podemos prosseguir. Então, sabendo que eu tenho no cloroplasto essas estruturas, aí a pergunta é o que é que o que está acontecendo de fato, né? Por que essas estruturas elas conseguem absorver luz? Então agora a gente vai para o livro do Leininger e em particular há uma figura que mostra isso muito bem. E esta figura está na página 802. O que tem no grana, nos tilacoides, que absorve luz, são pigmentos, fotopigmentos, ou como chamamos, cromóforos. Então você vai chamar de cromóforo, de pigmento ou de fotopigmento. Um deles você já deve ter feito a brincadeira, né, de você pegar uma folha verde e colocar álcool e deixa incubando um dia aí, ou até menos, e você vê que esse álcool fica esverdeado, porque ele extraiu da planta um pigmento, é uma molécula. E essa molécula esverdeada, essa molécula aqui, clorofila A. Essa é a estrutura da clorofila. Então ela tem uma cadeia de fitol, né? Você já deve imaginar, se eu tenho uma cadeia carbônica tão grande assim, isso é para inserir em uma região hidrofóbica, certo? E eu tenho essa porfirina com magnésio aqui, a gente vai ver a biossíntese das porfirinas mais para frente. E em bactérias, aqui não é esse eteno, aqui é essa estrutura aqui. Na clorofila B eu tenho um grupo aldeído.
e em bacteriofila isso aqui não é ligação dupla, saturada. Então isso aqui é outro tipo de clorofila, clorofila ficoeritobilina. Então você vê que uma característica interessante dessas coisas aqui é isso que a gente chama de ligações duplas conjugadas, né? Você sempre tem assim, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Esses conjugados, eles permitem a transferência de energia de uma dupla para outra. Isso é uma coisa que nós vamos ver mais para frente aí. Outros corantes que você já conhece, beta-caroteno, aquele que dá a cor à cenoura. Ele também está cheio dessas ligações duplas conjugadas aí, né? Dupla simples, e eu consigo ter transporte de elétrons nisso daqui. Ele conduz elétrons. E luteína também, né, que está presente a xantofila. Luteína e o beta-caroteno são importantes na quantidade adequada para a sua visão. Em excesso, essas coisas podem lhe causar problemas. Bom, mas a pergunta agora é, dado que eu sei que no cloroplasto eu tenho esses pigmentos, como que esses pigmentos conseguem absorver energia da luz e transformá-la em um elétron que permite a redução de um composto pigmentado, como a gente viu no experimento de Hill? Então vamos lá. Fotossíntese capturando energia luminosa, características gerais da fotofosforilação e absorção de luz. Isso você conhece. Isso é um átomo. E aí eu represento aí as camadas do átomo e represento também o número de elétrons por camada. Então você sabe que cada camada dessa corresponde a um nível de energia que o elétron pode assumir. Aqui são os elétrons de maior energia e esses são os de menor energia. Você também conhece isso, que é a distribuição eletrônica. Então, mesmo esses aqui, nesses níveis de energia, eu tenho subníveis. Então, na camada K eu só tenho um subnível, mas na L eu tenho dois. Subnível S, subnível P. Na N eu tenho 1, 2, 3, 4 subníveis e assim sucessivamente. Na última camada eu tenho 2 subníveis de energia. É exatamente pelo fato de que os elétrons conseguem transitar entre subníveis que eu consigo absorver energia. Mas não qualquer energia, uma energia específica. É uma radiação que contém a energia necessária para essa transição aos subníveis. E é tudo ou nada. Ou você tem energia suficiente ou não. Se não tivesse energia, ele não transita. Deixa eu explicar isso melhor para você. Aqui eu represento um elétron em um desses subníveis. Então ele está bem equilibrado, ele não recebeu radiação de ninguém. Nós vamos chamar isso de estado fundamental. No livro está basal. Em química a gente aprende fundamental. Se eu tenho radiação, então luz é radiação, é uma onda, certo? Então essa radiação pode incidir nesse elétron. E a radiação, ela é uma forma de energia. Então a radiação, ela tem uma energia que é dada pela expressão H-Ni. E essa energia também é chamada de quantum de luz, que corresponde à energia de um único fóton. Então é óbvio, quando você acende a luz, a lâmpada na sua casa, você não vê um fóton, você vê milhões, mols de fótons. Mas imagine que você conseguisse isolar apenas um desses fótons, apenas um. Você ia ter o que a gente chama de quantum, que é essa quantidade de luz aí. E eu associo isso então à energia, é uma energia, certo? H é a constante de Planck, 6,626 vezes 10 a menos 34 joule por segundo. E Ni é a frequência da luz em ciclos por segundo. Tem a ver com essa onda periódica que você vê aqui, certo? Então eu faço lá vários ciclos em um segundo. Então você imagina, quanto maior o número de ciclos por segundo, maior a energia. Quanto menor o número de ciclos por segundo, menor a energia que eu tenho.
Mas vai chegar um ponto em que, se você ficar variando esses ciclos por segundo, você vai atingir. Porque você pode iniciar com um valor bem baixo aqui, né? E não acontece nada. Você vai irradiando isso, esse elétron, que seria isso daqui, nesse pontinho preto, ele fica quieto, não faz nada. Mas à medida que você atingir o valor mágico lá, o quantum de luz necessário para a transição, então esse cara vai receber a energia que permite ele transitar para cá. Uma outra forma de você expressar HNI é você dizer que é HC sobre lambda. De onde vem isso, né? Você deve ter aprendido no ensino médio. V igual ao lambda F, né? Velocidade de propagação da onda é igual ao seu comprimento de onda vezes frequência. A frequência é o Ni, né? Então posso dizer que V é igual lambda Ni, certo? Se eu quero calcular o Ni, então basta isolar, né? Vai ser V dividido por lambda. Só que a velocidade da luz eu já sei, né? Ela é C. C é 300 milhões de metros por segundo. Então eu já sei aqui. E o lambda é o comprimento de onda em metros, né? Então o comprimento da onda da radiação, né? Que seria, por exemplo, de pico a pico, nessa, né? Distância daqui até aqui, ou de vale a vale. Usando o mesmo raciocínio. Se eu tiver um comprimento de onda muito alto, a energia da luz é menor, certo? Porque eles são inversamente proporcionais, né? Aqui no caso do Ni é diretamente proporcional. Se eu tiver um comprimento de onda bem pequenininho, bem baixo, a energia da luz vai ser altíssima. Então, uma vez que o elétron recebe esse quantum, e esse quantum tem quantidade de energia correta, ele transita para o estado excitado. Então ele subiu de nível. E aí nós vamos representar ele sempre com um asterisco para indicar que ele não é mais aquele elétron, ele é um elétron excitado. Então a gente pode remover isso daqui, porque agora ele já está em outro nível, não está no nível anterior. Isso é um estado instável. Então esse elétron não vai ficar aí para sempre, ele vai ficar aí por um período, e depois desse período ele decai. Ao decair, pode acontecer várias coisas. Entre essas coisas, pode ocorrer liberação de calor, pode ocorrer fluorescência e pode ocorrer transferência de energia, que a gente vai chamar de exciton. Então, calor você já vai imaginar, né? Ele tem energia cinética, então se ele perder essa energia cinética na forma de calor, ele volta para o estado fundamental, e aí o sistema aquece. Fluorescência, sabe aquelas coisas que você compra aí, que são uns stickers que brilham no escuro? É exatamente isso. Você dá energia, os elétrons vão para o estado excitado, quando eles retornam, eles libertam luz, que é essa fluorescência aí. E a terceira coisa que pode fazer, ele pode transferir essa energia para um outro elétron. E aí, o que ocorre é que, em geral, a energia que é transferida, seja na forma de um exciton, né, de radiação, ela é sempre, a do fluorescência também, é sempre menor que a energia que você injetou nele para que ele sofresse a transição do estado basal, do estado fundamental, para o estado excitado. Bom, vamos ver uma coisa aqui que tem no Leininger que é importante. Então a gente vai agora para essa parte aqui, em que ele vai trabalhar com essa equação que eu apresentei para você, que energia é igual a C sobre lambda. Aqui embaixo ele mostra para você o espectro da radiação, né? Então vamos dar uma olhada nisso antes de poder trabalhar com essa equação. Então aqui você tem o espectro da radiação eletromagnética. Vem desde raios gama até ondas de rádio. Quanto mais para a direita, maior o meu lambda, que é o comprimento de onda. Quanto mais para a esquerda, menor o lambda, menor o comprimento de onda. Lembra que a energia é inversamente proporcional ao lambda? Então, para cá a energia é baixa.
Então posso mandar uma onda de rádio em você e vai acontecer pouca coisa com você, certo? Mas eu já não posso enviar micro-ondas, a energia começa a ficar menor, certo? Isso é complicado. Infravermelho também você não vai gostar, porque infravermelho, dependendo da quantidade, pode te aquecer e fazer mal. Por exemplo, a radiação do sol, o calor, né, é infravermelho. Radiação visível, você já recebeu provavelmente iluminação de todas essas luzes aqui, né, do vermelho até o violeta, e teve pouco problema. Mas ultravioleta não posso irradiar, porque isso, por exemplo, causa mutação no DNA. Raio-X pode lhe causar, dependendo da dose, câncer, e raios gama é a pior de todos, né? Então, como eu sei o comprimento de onda de cada uma dessas radiações, eu posso calcular a energia. Eu posso, por exemplo, aqui eu tenho um comprimento de onda em nanômetros de várias cores, né? E então vamos lá, vamos fazer esse exercício, problema resolvido aqui do Leninger, para a gente ter uma ideia em como lidar com essas coisas aqui. Então ele fala: a luz utilizada pelas plantas vasculares para fotossíntese tem um comprimento de onda de cerca de 700 nanômetros. Calcule a energia em mol de fótons, um Einstein, né? 1 mol de fótons corresponde a um Einstein de luz desse comprimento de onda e compare com a energia necessária para sintetizar 1 mol de ATP. Então ele vai calcular, né, energia igual a Hc sobre lambda, ele só substitui as coisas, põe constante de Planck, velocidade da luz e o comprimento de onda 700 nanômetros. Tá aí, 12,84 vezes 10 a menos 19 Joule. É um valor pequenininho, certo? Depois, mas isso daqui é energia de um fóton, certo? 1 mol de fótons é um Einstein. Então aí ele vem aqui, um Einstein da luz é o número de Avogadro, é o fóton. Então eu tenho que multiplicar o que eu consegui para um fóton por 1 mol. Então está aqui, 171 kJ por Einstein. Então um mol de fóton de luz vermelha, que é mais ou menos esses 700 nanômetros, tem cerca de 5 vezes a energia necessária para produzir 1 mol de ATP a partir da ADP. Então isso daqui é a energia necessária para converter a ADP em ATP na ATP sintase. Olha quanto eu tenho aqui, né? Bastante, né? E 700 nanômetros, então, é esse comprimento de onda aqui, né? Vermelho. E ele já calculou a energia em kJ por Einstein para várias cores aí. Então você vê que se eu tiver uma radiação próximo do violeta, ultravioleta, vai dar mais. Você sabe por quê? Aqui o lambda é menor. Quanto menor o lambda, maior é o rendimento energético por mol, kJ por Einstein. Então, radiações vermelho, amarelo não são tão boas, mas radiação azul, ela já consegue dar um bom nível de energia, né? Azul, violeta, né? E isso aqui a gente tem em abundância no céu, né? Isso aqui também, o amarelo por causa da radiação solar. As plantas são sensíveis a isso. Bom, eu acho que agora temos a oportunidade de entender como que eu consigo fazer essa transição de um elétron de um estado fundamental para o seu estado excitado. Eu preciso de uma radiação. Essa radiação ela é tal que fornece a quantidade de energia necessária para a transição, certo? E você vai se perguntar, ok, o que isso tem a ver com os cromóforos que você mostrou? Bom, os elétrons estão todos aqui, certo? São esses daqui, ó, esses elétrons, dessas ligações duplas daqui, ó. Aqui eu tenho elétrons conjugados. Então são esses elétrons que vão receber essa radiação e serão excitados e vão ficar com essa energia. E eles têm essas possibilidades de transferir isso na forma de calor, na forma de fluorescência ou na forma de exciton, que é entregar isso para um outro cromóforo que é capaz de receber essa energia e transferir para um outro, assim sucessivamente.
Agora que você sabe que é necessária uma radiação para que ocorra essa transição, a pergunta é, para esses cromóforos que estão indicados aí, para as clorofilas, né, onde é que ocorre essa transição? Essa curva mostra isso para você. Então ela mostra aqui o comprimento de onda e onde que ocorrem os picos de absorção. Então, por exemplo, a clorofila B, ele tem uma absorção mais ou menos em 450 e uma outra aqui mais ou menos 650. Para ficocianina, mais ou menos 630 alguma coisa. Para luteína, ela da região de 500 e 600 ela absorve bem. Beta-caroteno, na cenoura, ela absorve bem entre 400 e 500. Mas, bem, enfim, essas coisas não vão te ajudar muito, a não ser que você possa comparar isso com algo que você já conhece. Então, eu fiz essa imagem aqui para você. E aí, a pergunta é a seguinte. Qual que é a luz, a cor da luz que a clorofila B absorve? Então, basta você olhar aqui embaixo, né? Então, a clorofila B é essa daqui. Ela absorve no azul, né? Tá aqui. Muito cuidado, sabe? Eu acho que é bom na figura ele usar cores diferentes, porque permite você diferenciar cada uma das curvas, mas essas cores usadas aqui diferenciam as curvas, não tem nada a ver com as cores da radiação que os cromóforos absorvem. Então tome cuidado aí. Então, por isso que ele representou em nanômetros, não em cores, né? Mas eu quero te mostrar uma outra coisa. Qual é eu vou falar de radiação em função da cor. Então, clorofila B absorve muito azul e absorve bastante alaranjado, amarelo, alaranjado. E a clorofila A, ela também absorve bastante nessa região alaranjado, mais para o vermelho, e absorve muito mais da radiação violeta, né? Então surge uma pergunta aí. Por que as plantas elas têm as duas clorofilas, a A e a B? Por que as plantas têm duas clorofilas? Você consegue imaginar? Observe, né, que elas não absorvem na mesma faixa, né? Então A está mais para cá, esse pico está mais para frente, esse está aqui, está mais para cá. Então elas são complementares. Eu consigo pegar mais regiões de onde estão as luzes que vão incidir nas plantas, né? A luz do céu, o azul e o anil, e a luz do sol, amarelo, alaranjado, dependendo da situação. Outra pergunta, né? As plantas, elas têm bem mais clorofila A que a clorofila B. Então, além de ter essas clorofilas complementares, eu tenho uma desproporção na quantidade, né? Por que isso? Você consegue imaginar? Bom, você consegue ver isso pela radiação, né? Então, a clorofila A, ela consegue absorver mais ou menos 170 kJ por Einstein, a clorofila A, desculpa. E a clorofila B absorve 260 kJ por Einstein. Então, eu acabo tendo muito mais clorofila A porque ela vai ter mais energia. É só ver, o comprimento de onda que ela absorve é menor. Quanto menor o comprimento de onda, mais energético, certo? Então é óbvio que você vai preferir aumentar a abundância da A para que isso ocorra. Então, com isso daí, você consegue entender como a célula resolveu colocar dois tipos de clorofilas complementares e como ela resolveu aumentar a abundância de uma em relação à outra. Bom, então nós já sabemos que os cromóforos vão absorver luz, que eles vão absorver luzes de forma diferencial, que eles têm diferença de abundância, e a pergunta agora é, onde eles estão na célula? Onde eles estão no tilacoide? Eles estão em proteínas. Então eu vou mostrar para você aqui essa figura 1951.
Isso é um LHC do tipo 2, Light Harvesting Complex, ou como o Leninger denomina, complexos coletores de luz. Então, é uma proteína. Esta proteína tem vários cromóforos, como você pode ver, as estruturas aqui das porfirinas. Então, tem outros aqui, por exemplo, luteína, que não é um cromóforo da forma de porfirina, mas lembra que eles têm bastante aquelas ligações lá insaturadas? Eu posso meio que comunicar esse centro aqui de absorção com esse centro de absorção. Então, para isso que serve esses que são de cadeia longa, como beta-caroteno, luteína. E você deve imaginar que eu tenho esses centros nessas proteínas, eu vou ter muitas dessas proteínas para coletar a luz, para conseguir esses quilojoules por Einstein. Então eu tenho que ter uma grande quantidade dessas proteínas aí. Bom, aí as pessoas resolveram tentar entender como essas coisas funcionam nas plantas, mas isso é muito mais difícil. Então eles preferiram inicialmente entender isso em organismos mais simples, como bactérias, que é esse exemplo que eu vou lhe mostrar aqui, o do Ficobilissomo. Ficobilissomo é uma estrutura coletora de luz que está presente em bactérias e algas vermelhas, né? Ele tem os pigmentos ficoeritrina, Fe, ficocianina, Fc, e alfa-ficocianina, AF. Então, como funciona o ficobilissomo? O ficobilissomo funciona assim: a luz vai incidir aqui, né? A luz nesse comprimento de onda aqui, né? 480, 570, 550, 650, né? 480, 570. Então a gente pode até dar uma olhada lá no slide, né? 480 e o 600 é sempre, né, azul e alguma coisa de amarelo, por causa daquilo que está disponível, a luz do sol. E esses fótons incidem aqui. O elétron ele transita do estado fundamental para o estado excitado. Quando ele decai, ele emite um exciton. Lembra, ele pode emitir calor, fluorescência, exciton. E esse exciton trafega de cromóforo em cromóforo até chegar em uma estrutura que nós chamamos de centro de reação. No caso aqui é uma clorofila, né? Quando eu falo centro de reação, eu estou falando centro de reação química. Vai ter uma reação aí. E como eu estou lidando com elétrons, essa é uma reação do tipo redox, né? Então é isso que vai ocorrer no centro de reação. Eu vou capturar o elétron, eu vou capturar a luz e excitar elétrons, e esses elétrons serão utilizados para nós fazermos a transformação biológica. Bom, vou dar mais exemplos disso agora. Então, página 805. Eu sei que a gente acaba retornando para o cloroplasto, mas agora que você viu em bactéria, você deve estar se perguntando como que é isso em plantas, né? Então isso daqui é o cloroplasto, serve para membrana externa, interna, os granas, lamelas. Então ele vai fazer um zoom na membrana do tilacoide. Então aqui está a membrana do tilacoide. O que tem nessa membrana? Proteínas, exatamente proteínas como eu te mostrei, que tem os cromóforos. E a luz, por meio dos excitons, ela vai sendo transmitida de um cromóforo para o outro. Então aqui ele mostra alguns, né? Carotenoides, outros pigmentos, etc. e tal. E isso vai chegar nesse centro de reação, né? O centro de reação que vai converter essa luz em energia química, que é o que você tem interesse, que é a energia contida nos elétrons. Então, é isso que você está atrás. Vamos dar uma olhada como isso funciona. Isso está representado muito bem aqui nesta figura. Então, vamos dar uma olhada no mecanismo disso. Então, o que eu tenho é o seguinte: isso aqui seria a organização na membrana. Ele tirou a membrana aqui, certo? Você vê aqui a cabeça polar, cauda polar. E a luz vai incidir
nessa, ele chama de molécula antena, né? Eu prefiro chamar, como fala em inglês, né? O Light Harvesting Complex. É um complexo coletor de luz, não é bem uma antena. Mas, enfim, é a analogia, né, com antenas. Então a luz ela vem para cá, então ela vai tirar esses elétrons do estado fundamental para o excitado. Aqui seria a representação do estado excitado. E aqui são os elétrons do meu centro de reação, que é uma clorofila, ele vai chamar de clorofila especial mais para frente. Então a luz excita esse coletor, essa antena, né? E ela tem o quantum correto para fazer com que esse elétron transite do estado fundamental para o estado excitado. E ele, ao retornar para o seu estado fundamental, ele liberta aqui um exton. A energia desse exton é tal e suficiente que permite a transição do segundo elétron para o estado excitado. Então veja, à medida que essas coisas percorrem, eu vou me aproximando do centro, né? E eu tenho que ter muitas proteínas coletando dessa forma. Aí vem a próxima etapa. Esse cara também vai fazer a mesma coisa. Ele vai declinar, vai decair para o estado fundamental e transferir o seu exton. Esse exton ele vai pegar esse elétron aqui, que está no estado fundamental, e enviar ele para o estado excitado. Então, meu centro de reação, ele também responde da mesma forma. Aí, o que ocorre? Ao fazer isso, eu vou ter uma separação de cargas, certo? Então, esse centro aqui, ele agora começou a receber elétrons. Eu tenho mais de um elétron aqui, nesse nível, né? E se eu tiver um doador de elétrons, uma molécula que doe elétrons, aí eu teria esse elétron de sobra para transferir para alguém que eu quisesse. Por exemplo, um corante colorido, que é o que Hill mostrou. Então, o doador de elétrons, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai doar elétrons para esse centro e reposicionar o elétron aqui, que é necessário para fazer toda essa transição. E esse elétron que está sobrando agora, né, veja que eu fiquei com uma região deficiente e uma região com mais elétrons, né? Esse elétron que está sobrando aqui, ele pode ser transferido para alguém. É isso que a célula queria desde o começo. Ela queria um elétron para ela, para poder fazer reação química. Então ela começou com a luz, que fez essas transições, e aí eu consegui excitar um elétron que foi para esse nível. Esse elétron aqui, ele, se eu tiver uma molécula que é doadora de elétrons, eu consigo fazer com que ele vá para o próximo nível, e dessa forma eu separo cargas. Então eu tenho aqui uma carga positiva ou negativa, e a continuidade disso permite que eu, em função da luz, fique o tempo todo doando elétrons dessa molécula doadora. No caso, a molécula doadora da fotossíntese é a água, né? E entregando esse elétron que eu consegui separar por esse método para uma molécula aceptora, que é útil para a planta, no caso, NADP+. Então é esse o método que as células usam para poder fazer a obtenção de energia a partir de luz. Não foi assim tão fácil chegar aí, né? Então o pessoal começou estudando coisas mais simples. Eles foram estudar bactérias. Então aqui, nesta figura, você vai entender o mecanismo de uma fotossíntese bacteriana, né? Da obtenção de elétrons para gerar trabalho na bactéria. Então o que ele fez aqui? No eixo Y, ele vai indicar o potencial elétrico dessas coisas, né? Então quanto mais aqui em cima, mais doador de elétrons. Quanto mais aqui embaixo, mais aceptor de elétrons. Então eu tenho o complexo coletor de luz, ele vai doar elétrons, fótons, né, energia, para esse cara aqui, que é o meu centro de reação P870. 870 é a radiação que ele precisa para sofrer a excitação, sair do estado fundamental
para o estado excitado. Chegou aqui 870 nanômetros, né, 870 nanômetros, então vamos ver do que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa bem maior aqui, né? Aqui é 750 nanômetros, né? Então eu estou tendo radiações de comprimento cada vez maiores. Isso faz sentido, porque lembra, à medida que eu vou transferindo de um para o outro, eu perco energia, certo? Então, à medida que eu transfiro um exton de um complexo coletor de energia para o outro, eu perco energia, porque o exton ele sempre tem uma energia menor que a energia que permitiu excitar esse elétron para ir para o estado excitado. Por isso que dá uma radiação de energia baixa aqui, mas ela é suficiente para que, claro, chega uma quantidade tão grande de exons aqui, para fazer com que esse cara transite para o estado excitado, né? Veja, isso daqui é a transição, não quer dizer que ele sai daqui de baixo para aqui para cima. Isso é só para mostrar que ele, no posicionamento onde ele está na proteína, que ele não sai do lugar, certo? Os elétrons dele saem desse nível e vão para esse aqui, que é um nível em que eles têm elétrons para doar para alguém. Quem? Um cromóforo, feoftina. Feoftina doa para quem? Coenzima Q, né? Uma quinona, muito parecido com o biquinona, né? É uma plastoquinona, né? Fitoquinona, um bacterioquinona. E Q, você sabe muito bem para quem Q doa. Isso é igual na mitocôndria, ele tem um complexo tipo complexo BC1. Né? Então, Q doa para o complexo BC1. E aí, o que acontece? Bom, no momento em que eu dou o exton para cá, e esse cara excitou, se ele doar o elétron, ele vai ficar sem o elétron. Então, eu preciso restaurar isso, senão ele não vai conseguir receber o próximo exton. Então, o elétron que eu transferi por tudo isso é transferido para o citocromo C e do citocromo C de volta para esse aqui, para ele receber o próximo exton. Mas essa proteína aqui, o complexo BC1, ela é transmembranar e ela consegue produzir um gradiente de prótons. Então, isso é o que ocorre no centro de reação das bactérias púrpuras, né? E em um livro, esse livro aqui, Molecular Cell Biology, de Harvey Lodish e vários colaboradores, você vai encontrar isso daqui. É a mesma coisa, só que de uma forma que acho que você vai gostar, vai compreender. Então eu tenho complexos coletores de luz que vão entregar os fótons lá para o P870, para esse cara aqui. E ao entregar, né, esses fótons, né, esses exons, para esse par especial, a gente chama de par especial, eu vou transferir elétrons para a feoftina, para a coenzima QA, para o quinona B. E aí a gente sabe que a quinona, quando recebe elétrons, para ela ficar estável, não virar radical livre, ela retira prótons, no caso da bactéria, né, do citosol. A gente está falando da bactéria. Aqui é o espaço periplásmico, que é aqui embaixo tem uma segunda membrana bacteriana, né, antes de ter o meio extracelular. Essa quinona transfere seus elétrons para o citocromo BC1, o ciclo Q, aquele que nós aprendemos na aula passada. E aí eu regenero o Q para fazer a próxima transferência. Como esse complexo é muito grande, paralelamente a esse transporte de elétrons, eu bombeio prótons do citosol para o espaço periplásmico. Os elétrons aqui do Q, eu transfiro para o citocromo C, e ele pode fazer o seguinte, ele transfere esses elétrons, as setas azuis são o fluxo de elétrons, transfere os elétrons para cá, para poder reduzir de novo o par especial e deixar ele apto a fazer de novo aquela transição. Porque quando ele transita, ele perde os elétrons. Aí ele não consegue fazer isso mais. Então você tem que necessariamente devolver os elétrons para que ocorra a transição de novo e ele possa doar. Então eu criei um ciclo e vou bombeando prótons. Onde isso vai parar? Você já sabe. Se eu fiz um gradiente de prótons, então todo esse ciclo aqui, a energia desse trabalho, a energia da luz, ela foi preservada na formação de um gradiente de prótons. E quando os prótons retornam pela ATP sintase, que você também já conhece, então vai pelo poro da subunidade FO, vai permitir que a subunidade F1
sintetize ATP e energia. Então, assim, a bactéria, a partir de luz, produziu energia para a sua vida, para a sobrevivência. Então, é assim que funciona nas bactérias púrpuras. Existem outras bactérias também. Então, por exemplo, existem bactérias sulfurosas. Vamos dar uma olhada nas bactérias sulfurosas. Você vê aqui que o complexo da bactéria sulfurosa, né, ele é um pouco diferente, né? Eu já tenho coisas já num potencial um pouco mais elevado. Então deixa eu explicar ele para vocês aqui. Eu também vou ter formação de gradiente de prótons, né? Então eu cito o P840 com Maxton, ele vai para esse nível aqui. Aí ele pode fazer duas coisas. Transfere elétron para o Q, que transfere para o complexo citocromo CBC1, que transfere para o citocromo C e permite que ele receba outro exton. Isso forma gradiente de prótons. Igual isso aqui. Mesma estratégia para produzir ATP e energia. Mas pode ser que seja mais interessante outra coisa. Então, por exemplo, se ele conseguisse ter equivalentes redutores, porque elétron é útil em reações químicas. Então, o elétron aqui ele foi transferido para a ferrodoxina, que é uma proteína redox, e a ferrodoxina transferiu ele para a ferrodoxina redutase, que converte NAD+ em NADH. Agora sim eu tenho equivalentes redutores na célula. Com NADH, eu posso adicionar elétrons que são necessários para fazer ligações químicas. E essas ligações químicas são as ligações químicas das reações de biossíntese. Bom, você deve me perguntar então, disso daqui, nas bactérias sulfurosas, qual seria um outro, se eu estou fazendo isso daqui, certo? Eu não vou restaurar o meu P840. Então o que eu faço? Vou fazer uma divisão, um pouquinho aqui, nem sempre. O que vai acontecer é o seguinte, em plantas é a água que é o doador de elétrons. Nas bactérias sulfurosas é o H2S. Então elas vivem em ambientes que tem bastante H2S, né, o ácido sulfídrico, e o ácido sulfídrico, o S2-, é doador. Aí, isso é uma característica delas, né? Elas vão produzir sulfato e esse elétron é transferido e ele é utilizado, né? O H2S é um ótimo doador de elétrons. Ok, então deixa eu te dar uma mostrada em como que são essas coisas aqui. Como que é a proteína, né? No caso, a gente está vendo lá o centro de fotorreação dessas bactérias. Só que está uma proteína transmembrana, aqui estão todos os cromóforos, e aqui eu tenho outros citocromos envolvidos aqui. E aqui ele representa isso mostrando as moléculas, né? Aqui eu tenho M's do tipo citocromo C, então isso é tudo transportador de elétron, certo? E a luz incide aqui, e aí eu tenho a bacteriofila, que é o par especial. Observa que todos esses coletores de luz eles estão muito próximos, né? Por que tem que ser assim? Você deve imaginar, a radiação, eu tenho que ter uma distância para ter a transferência. Se não tiver a distância correta, eu não transfiro. Se estiver muito longe, o que acontece é que esse fóton ele se torna luz espalhada, ele vai encontrar outros átomos, e ele espalha, e ele não chega no seu cromóforo. Então, por isso que essas coisas são muito próximas. E aqui ele mostra para você as duas quinonas, né? A quinona A, que transfere para um centro de ferro, que transfere para a quinona B. Essa quinona B é móvel e vai lá para os citocromos BC1. Então, é dessa forma que ocorre no centro da bactéria. Mas essa história toda começou porque a gente queria entender as folhas do rio, do experimento de rio, né? Como que isso funciona em plantas? Então vamos lá. Agora você vai ver como funciona em plantas. É um pouquinho mais complicado. Tudo começa aqui. Então eu vou até dar um zoom bom para você. E você vai observar isso. Quem é o doador de elétrons nessa história toda? É a água. Então, água irá doar elétrons e formar oxigênio. O oxigênio que você respira. Essa é a principal reação da natureza que mantém você vivo, né? E
quem faz isso é uma proteína, um complexo chamado complexo produtor de O2, que é responsável por isso. Então, se eu retiro os elétrons da água, eu entrego esses elétrons para esse P680 aqui. Por que eu preciso fazer isso? Eu consigo, via luz, também excitar essa molécula aqui, certo? Com luz eu excito e aí eu deixo ele sem... eu deixo, na verdade, o elétron dele excitado e esse elétron transferido para uma feoftina, no que a gente chama de fotossistema 2. Então esse cara aqui está deficiente de elétron. De onde ele pode pegar o elétron? Ele pode pegar da água. Então a ideia da luz, ela é deixar esse cara deficiente em elétrons para que eu consiga o elétron do doador, no caso a água. Uma vez que ele está assim e doa o elétron para a feoftina, feoftina doa para plastoquinona A, que doa para plastoquinona B, que doa para o complexo citocromo B6F, muito parecido ao primo do citocromo BC1, que ele vai ser responsável também por gerar um gradiente de prótons. Ele continua doando esses elétrons para plastocianina, então você vê que é uma cadeia de transporte de elétrons longa, né? Que doa esses elétrons para o P700. Por quê? Porque o P700 ele também recebe radiação e ele se torna excitado. Isso aqui a gente chama de fotossistema 1. Esse fotossistema 2 é igual o fotossistema das bactérias púrpuras, né? E o fotossistema 1 ele é igual ao das bactérias sulfurosas. Lembra que usava ferrodoxina? Mas enfim, eu coloquei a luz, esse cara ficou excitado, agora ele captura esse elétron. O elétron agora ele é doado para um aceptor de elétrons 1, aceptor 2, para um centro ferro-enxofre, para uma ferrodoxina que ela pode fazer várias coisas. Ela pode, na situação em que você não precisa gerar equivalentes redutores, eu simplesmente devolvo o elétron para cá. Ou, se eu preciso de equivalentes redutores para biossíntese, eu dou esse elétron para a ferrodoxina oxidase de NADP+, e eu converto NADP+, em NADPH. Então isso não é cíclico. E eu produzi isso. Então agora sim você tem o panorama completo. Eu retirei elétrons da água e doei os elétrons para NADPH, que é aquela primeira equação, segunda equação que eu mostrei para você. Para isso, olha o trabalho, foi necessário criar uma molécula que fica deficiente em elétrons na presença de luz. Quando ela fica deficiente, aí eu arranco o elétron desse cara aqui, da água. E aí eu tenho um sorvedouro de elétrons pelo qual eu posso trabalhar e transferir de forma muito mais fácil por todos esses passos que você viu aqui. Bom, eu vou mostrar para você algo equivalente na representação do livro do Lodge, que é essa representação aqui. Eu vou ampliar da melhor forma que eu puder para que você consiga visualizar bem isso. Então, o que temos aqui, né? Isso é a representação das proteínas coletoras de luz, redox, de síntese de ATP, de produção de equivalentes redutores presentes nos tilacoides. O que é esse lado de cá? O lado aqui de baixo, né, onde está essa proteína laranja. Isso é o lúmen, é o interior do grana. Lembra que o grana ele é circundado por uma membrana. Essa membrana aqui, então o grana ele fecha aqui, né, vai formar um compartimento fechado aqui. O que é o estroma? O estroma é aquela região de fora, né, que está em contato com o fluido, onde estão imersos todos esses granas e as lamelas. Então tudo começa no centro de reação PS2. A água doa elétrons para o complexo de formação de oxigênio. E essa é uma reação interessante. Você se lembra que na fosforilação oxidativa era o contrário? Eu pegava oxigênio e formava água. Então, na planta eu faço o contrário. Eu pego água e formo oxigênio.
É idêntico. E a mesma transição de 4 elétrons. Né? Então eu vou passar 4 elétrons da água para esse complexo de produção de oxigênio. Esses 4 elétrons, eles serão doados para a clorofila P680. Então aqui eu tenho 2 fótons chegando, né, que esses fótons vão permitir que esse cara aqui, ele fique deficiente em elétrons, porque ele vai doar esses elétrons para cá. Ele vai doar, na verdade, ele vai doar um exton para cá. E aí eu consigo colocar um elétron aqui. E aí esse elétron ele é excitado pelo fóton e doa um exton para cá. Então eu tenho um ciclo que permite que elétrons sejam transferidos para a quinona B. A quinona B vai retirar 2 prótons do estroma, formar QH2. Depois, QH2 ela vai ser oxidada. Então aqui ela foi reduzida, ela é oxidada para poder gerar a QB de novo. Quando ela faz isso, ela vai fazer o ciclo Q no citocromo B6F. Esse citocromo é grande o suficiente para transportar 2 prótons do estroma, do lado de fora do tilacoide, para o lúmen, o lado interno do tilacoide. Então vai se formar aqui um gradiente de prótons, menos prótons aqui, mais prótons aqui. Dentro do grana, dentro do tilacoide, dentro de cada moedinha do grana, eu tenho mais prótons do que fora, quando isso está funcionando. Esses elétrons aqui, eles têm uma cadeia de transporte muito mais longa, né? Então eu dou eles para uma plastocianina, que seria o equivalente do citocromo C, né, na mitocôndria. A plastocianina vai doar agora para o fotossistema 1. Esse aqui é o fotossistema 2. Né? E aí eu tenho aquela clorofila P700, que também vai doar seus elétrons para a ferrodoxina, que é um complexo que tem um centro ferro-enxofre. E isso vai doar elétrons para ferrodoxina NADP+, oxidase e converte NADP em NADPH. Isso aqui a planta vai usar para sintetizar tudo dela. O amido que você come no feijão, a celulose da madeira da mesa onde você provavelmente está trabalhando, tudo vem disso daqui. Vem de produzir isso a partir de luz. E como eu consegui fazer esse gradiente de prótons, eu aproveito também para sintetizar energia. Então, quando os prótons retornam pela subunidade FO, faz com que a subunidade F1, que você já conhece isso, ATP sintase, produza ATP. Então, o que conseguimos aqui? A planta precisa de água, certo? Por que você rega a planta? Tá aqui uma boa explicação, não? A água é necessária para doar os elétrons, para a fotossíntese acontecer. E aí, eu consigo bombear prótons, formo um gradiente de prótons que é necessário para sintetizar a energia para manter a planta viva e os equivalentes redutores para sintetizar as coisas que você come. A maçã, a banana, a pera, a madeira que você utiliza da planta, a própria planta, se você usa como um propósito decorativo. Então essa é a condução desses elétrons ao longo da fotofosforilação. Então espero que isso seja iluminador para você. Né? Isso mostra coisas tão importantes. Né? E daqui você entende, por exemplo, por que é tão importante preservar os rios da floresta amazônica. Aquela quantidade gigantesca de árvores demanda muita água, como você vê aqui. Bom, vamos dar uma olhada a nível estrutural nesses complexos, né? Então a gente viu que tem 2 fotossistemas. Um fotossistema 2, que só gera o gradiente de prótons aqui, e um fotossistema 1, que é o fotossistema que gera os equivalentes redutores para a biossíntese. Isso daqui não é de planta, é de um micro-organismo, certo? O Synechococcus elongatus. Mas isso aqui serve para elucidar umas coisas para você. Esse é o fotossistema 2, que é aquele que retira água, né? Então eu tenho um complexo de produção de oxigênio, tem uma tirosina especial que pega esses elétrons e entrega isso para o par especial de clorofilas. Aí eu entrego os elétrons para a feoftina, para a plastoquinona, para a ferrodoxina, para a plastoquinona B, e aí eu ciclo isso daqui
tem uma coisa importante nessas coisas, né? Então aqui, veja bem, esse é o lúmen, né, dentro do tilacoide, isso aqui é fora, no estroma. E aqui eu tenho mais prótons do que aqui. Uma das coisas mais fascinantes que se aprendeu quando se resolveu a estrutura dessas coisas é que isso está praticamente no que a gente chamaria de estado sólido. Essas moléculas, elas não ficam transitando por aí. Elas estão numa distância tão proximal, tão juntas umas das outras, que eu não passo por águas, por moléculas de água nessa região ou qualquer outra molécula, né? Então isso funciona como um dispositivo de estado sólido, né? O fotossistema 2. E o fotossistema 1? O fotossistema 1 também já foi caracterizado, ele é enorme. Então aqui você tem uma ideia da proteína do fotossistema 1 e aqui você tem a ideia dos coletores de luz no fotossistema 1, o par especial no centro aqui. Então ela tem essa estrutura aqui. Deixa eu ampliar. Então você tem a membrana do tilacoide, né? E aqui você tem as proteínas. Cada quadradinho desse então vai ser um cromóforo. Aqui você vê os exons transitando de um cromóforo para o outro para encontrar a clorofila, o par especial. E aí você tem o P700 fazendo as transições dele para transferir o elétron para a ferrodoxina, e da ferrodoxina a gente vai transferir para a ferrodoxina oxirredutase lá que produz o NADP. Então é uma proteína bastante grande, isso daí. Como que são essas coisas em escala, né? Já resolvendo a estrutura de tudo isso daí, então a gente pode mostrar para você. Isso está aqui. Eu tive a felicidade de assistir uma palestra com o prêmio Nobel, né, do cara que resolveu algumas estruturas desses fotossistemas aí. E é engraçado que ele disse que quando ele solicitou dinheiro para fazer essa pesquisa, né, disseram que era impossível para ele e não deram dinheiro. Eu não sei como ele conseguiu a verba, né? Acho que ele falou alguma coisa lá, mas enfim, alguém patrocinou e ele resolveu, né? E ele conta um momento emocionante da vida dele, né? Que quando ele resolveu essa estrutura, na época, né? No congresso em que ele apresentou esse resultado, as pessoas ficaram de pé, aplaudindo. Porque foi um grande avanço. Acho que se a humanidade continuar explorando mais isso, se nós soubermos fazer isso, nós poderíamos resolver um problema energético muito sério, né? Que as plantas resolveram já ao longo desses bilhões de anos de evolução. Aqui você tem uma ideia dos tamanhos dos fotossistemas, né? Esse é o fotossistema 2, que é aquele fotossistema lá da ferrodoxina, você vê que ele é bem grandão. Esse é o fotossistema 1. Aqui você tem a NADP oxirredutase, enzima pequena, a ferrodoxina, enzima pequena, o citocromo B6F e a plasticianina, que seria o equivalente ao citocromo C. E aqui a ATP sintase em escala, né, que também está presente na membrana, para você ter uma ideia, né? Então isso é bem maior que a ATP sintase. Então isso é grande, porque na verdade é o agrupamento de várias proteínas aqui e os cromóforos inseridos no meio. Então isso mostra para você como que essas coisas estão distribuídas. A única coisa que a gente ainda não sabe é qual é o mecanismo pelo qual as células conseguem extrair a água que é necessário, extrair elétrons da água que é necessário para poder criar os equivalentes redutores do NADP+. Antes disso, eu vou mostrar para você como que é a organização desses complexos na membrana do tilacoide. Então aqui você vê a distribuição deles aqui, os complexos coletores de luz ligados no fotossistema 1. E esses complexos coletores de luz eles permitem estabilizar os tilacoides. Então vamos lá, como que é obtido, como que se extrai os elétrons da água? Em primeiro lugar, quem faz isso? Então na proteína que faz isso daí, eu tenho esse complexo aqui, é como se fosse um cubo de íons manganês,
oxigênio e cálcio. Então essa estrutura aí é uma estrutura de coordenação, né? Então o íon cálcio tem carga 2+, manganês também 2+, o oxigênio ele é eletronegativo, então ele consegue formar uma estrutura aí que sabe lidar com elétrons, e tudo isso aqui está na vizinhança de moléculas de átomos de água, moléculas de água, né? E aqui eu tenho alguns resíduos importantes, essa histidina 90 que orienta uma tirosina 161, também conhecida pelo nome de tirosina Z. Como que é o mecanismo? Aqui está, essa estrutura aqui ele vai representar assim, Mn4, cálcio O5. Então, as duas águas elas vão doar o primeiro elétron para essa tirosina Z, que doa o elétron para o citocromo, para o cromóforo P680, quando recebe o primeiro exton. Então o elétron subiu e ele doa o elétron para o estado fundamental. Lá. Então esse elétron que está lá excitado eu posso doar para o próximo. E aí isso vai para frente. E aí eu tiro um H+, são dois, né, H+ aqui. Depois eu venho o segundo exton. Então isso aqui vai ficar de novo com o nível basal livre. Eu transfiro o segundo elétron da água e vem um próton. E isso se repete uma terceira vez e uma quarta vez, até que isso não está transferindo mais nada, toda a água foi convertida em H+ e oxigênio. Então, uma reação que ocorre em 5 etapas, né? Então, você tem 1, 2, 3, 4 etapas, né? Essa aqui acaba acontecendo junto com isso, né? São 4 etapas, e aí eu libero oxigênio. Isso daqui, como eu disse para você, né, acho que nem sou eu quem digo, né, acho que o Leninger diz isso. Ele fala que a reação é central à vida na Terra. Ele coloca isso. A reação é central à vida na Terra. Então essa reação é a reação que permitiu a vida na Terra. Porque tudo começa com as plantas. Então os animais comem plantas, os herbívoros e os carnívoros comem esses animais que comeram a planta. Nós somos onívoros, comemos de tudo, mas... então você percebe, há uma dependência muito grande dessa reação química que gostaríamos que saber resolver isso daí em nosso nível, trabalhar biotecnologicamente com isso. Mas é muito difícil. Eu já vi trabalhos de pessoas químicos inorgânicos tentando fazer isso de forma artificial, não tiveram muito sucesso. O rendimento nosso é uma piada assim, comparado com a célula, que tem um rendimento de eficiência de 30%. Se a gente conseguir a eficiência de 0,5%, é muito. Estamos longe de aprender como isso funciona. Não como funciona, perdão. De aprender como se constrói um sistema artificial. Mas enquanto isso a gente tem os sistemas naturais aí que funcionam muito bem, e a biotecnologia serve para isso, para você utilizar esses sistemas para poder criar alguma coisa. Bom, então com isso você sabe como que a água é quebrada no complexo de liberação de O2, que é a reação mais importante da natureza. A última coisa que eu queria mencionar nessa aula é um pouco sobre evolução, né? Como a gente já falou do transporte de elétrons aqui, não preciso falar disso de novo. Ele mostra uma coisa interessante aqui, que vale a pena chamar a atenção. Então ele mostra mitocôndria, cloroplasto e bactéria. Nicole. As mitocôndrias, elas têm origem bacteriana, cloroplastos também. Então eles são originários de bactérias que eram, nesse caso, né, uma bactéria aeróbia e uma bactéria fotossintética que passou a viver em simbiose no interior de uma bactéria anaeróbia. E isso deu origem às plantas, né, às cianobactérias, e depois deu origem às plantas, e também, no caso da mitocôndria, deu origem aos eucariotos. O que essa figura mostra para você é que a natureza conservou a estratégia de obtenção de energia. Então, isso aqui é a membrana da mitocôndria, né? Matriz, lado N, espaço entre membranas, lado P, porque fica cheio de prótons, né?
Então, ao longo da cadeia de transporte de elétrons, eu bombeio prótons que retornam para a matriz para sintetizar ATP. No tilacoide, é óbvio que ele poderia ter colocado, você vê que aqui, ó, PN, aqui ele colocou assim para poder preservar o fluxo das setas, né, todas apontarem para lá. Então, no tilacoide, aqui é o lúmen, é o interior do tilacoide, você vê que está verde, né, que é a cor interna aqui do... E aqui é o estroma, que está mais claro que essa cor clara aqui de fora. Né. Eu faço a mesma coisa, certo? Eu pego prótons do estroma, bombeio para o lúmen, quando eles retornam para o estroma, eu sintetizo ATP. E na bactéria a mesma coisa, eu tenho uma proteína que transporta prótons para o espaço intermembrana, para o periplasma, e quando eles retornam para o citoplasma, eu sintetizo ATP. Então, essa estratégia de obtenção de energia, ela é conservada. E faz sentido, porque ao longo da evolução, os organismos procariotos, então esse é procarioto, esse é descendente de um procarioto, esse também, foram os que aprenderam a fazer isso lá atrás. E essas soluções, elas se preservaram. A natureza não inventou... Claro, tem outras soluções, sem dúvida, né? Em outras bactérias, né? Então tem hidrogenossomo, tem outras coisas assim, mas esse tipo de coisa aqui se preservou entre isso daqui. E mostra que tudo isso originou-se lá atrás, quando você teve os organismos procariotos vivendo no oceano primitivo. Bom, então com isso nós vimos essa parte de evento fotoquímico central, né, que é a quebra da água para obtenção de elétrons via o complexo de evolução de oxigênio, e tudo isso mediado pela radiação que era coletada nos fotossistemas, né, para poder gerar gradiente de prótons para produzir energia ou equivalentes redutores para biossíntese, que nós veremos o que se faz com todo esse NADPH produzido na próxima aula. Concluo assim o capítulo de fosforilação oxidativa e fotofosforilação.